Existem discípulos do Senhor e existem fãs. Fã e discípulo é muito diferente. Fã, ele participa das horas, principalmente dos momentos de festa. Tinha os fãs de Jesus na multiplicação dos pães, da transformação da água em vinho, no momento de alguns milagres, algumas curas, alguns sermões, estavam lá os fãs de Jesus. Tanto falamos que são fãs, que quando Jesus pregou um sermão um pouco mais difícil, eles disseram, dura é esta palavra, e virou as costas e foi embora todo mundo. E quem permaneceu? Os discípulos, só os discípulos. Os discípulos ajudam a carregar a carga. Fãs não. Fãs só quer a parte da festa, a parte do show. E a gente precisa ter muito cuidado, nós precisamos muito cuidado, para não estarmos na qualidade de fãs, simpatizantes, e não discípulos do Senhor. João 12, 26, diz assim, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, diga comigo, o meu servo também estará. Diga comigo, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu vou ler Lucas aqui. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou, diga comigo, e o colocou numa manjedoura. Diga comigo em voz alta, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Repita mais uma vez comigo. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é o ponto forte disso aqui? Eu estava dizendo ontem que eu já estive mais de 15 vezes em Israel, na Terra Santa. Mais de 15 anos consecutivos eu fui para lá. Todos os anos, no início do ano, nós estávamos em Israel. E nós conhecemos praticamente todos os pontos importantes e relevantes em Israel. Até os pontos de grande caos, sofrimento de Jesus são importantes. São lugares de extrema relevância na terra. O lugar dessa manjedoura, aonde eles acreditam que foi o lugar, se tornou um lugar sagrado. Tanto é que levantaram uma igreja, e esse lugar é separado dentro de uma igreja, que é o lugar que eles acreditam que Jesus nasceu. Visitado pelo mundo todo, de uma importância grande na história e uma relevância gigantesca no país.
Os lugares que Jesus operou milagres, também, todos, são todos pontos turísticos. Mar da Galileia, Sermão da Montanha. O lugar onde Jesus foi crucificado também é um lugar, chama Jardim do Túmulo. É um lugar extremamente relevante, visitado pelo mundo inteiro. Mas essa hospedaria não tem relevância nenhuma na história. Não tem importância nenhuma na história. Porque o texto é claro, não tinha lugar para eles. Não tinha lugar para eles. Pense comigo, você diz assim, talvez muitos de vocês digam assim, mas como é que eles podiam saber? É um outro ponto importante. Gente de lugares distantes sabia. E os que estavam ali e estudavam os livros sagrados, nem reconheceram, não viram sinais, não viram nada. O ser mais importante da face da terra estava nascendo ali. E poderia ter nascido naquela hospedaria. Por onde Jesus passou, a história mudou. Começa pela humanidade. A humanidade nunca mais foi a mesma. Tudo mudou. O mundo mudou após o nascimento de Cristo. Pessoas mudaram. Lugares mudaram. Transformações. O que não tinha relevância passou a ter relevância. O que não tinha importância passou a ter importância. Transformações, mudanças, salvação chegou. O ser mais importante da face da terra estava nascendo, mas não tinha lugar para ele. Por que ele foi para uma manjedoura, para um estábulo? Porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Eu estava fazendo essa reflexão. Você já parou para pensar o que seria essa hospedaria se Jesus tivesse nascido nela? O que seria desse lugar? Você já parou para pensar que essa hospedaria seria o hotel mais visitado do mundo? É o hotel mais lucrativo do mundo. Porque Israel teve anos que nós fomos para lá que não tinha como andar. Parecia que o mundo tinha ido para lá. Caravanas de tudo quanto é lugar do mundo. Tem lugar que não dá para parar os ônibus. Tanto é que, para comportar o número de turistas, tem que se fazer uma projeção muito bem organizada para que uns estejam numa cidade, outros estejam em outra cidade e vai fazendo rodízio para poder fazer a visita em todos os locais. Em todos os lugares. Porque não tem como receber todos. Está entendendo? Enquanto uns estão em Jerusalém, outros estão lá na Galileia. Enquanto uns estão em Jerusalém, outros estão lá em Nazaré. Estão lá no Jordão. Então pensa comigo o que seria dessa hospedaria se Jesus tivesse nascido lá. A hospedaria ou o hotel de maior relevância no mundo, hoje, a história dele teria mudado. Mas
não havia lugar para eles. Bispo, por que o senhor está falando isso? Porque a história está se repetindo. Sabe o que eu detectei nesse final de ano? Eu detectei assim, como acontece. Nós escolhemos, o mundo escolheu essa data para comemorar, porque o mundo escolheu essa data, porque não é essa data, pronto, tá? Para quem fica aí com conversa desnecessária, porque não é Natal, porque não... Nem aí. O mundo escolheu essa data para comemorar o nascimento do ser mais importante da face da terra. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O mundo para, certo? Mas o que acontece? O que a gente observa? São confraternizações e mais confraternizações. Festas e mais festas. Confraternizações de empresa, confraternizações de final de ano, confraternizações de amigo secreto, confraternizações de não sei o quê, o almoço não sei o quê, o churrasco não sei o quê, o grupo que se reúne não sei o quê. Mas, geralmente, o personagem principal não está presente. Não é nem mencionado o nome dele. Nem se menciona o nome dele. Não há uma oração em gratidão. Não há uma oração em agradecimento. Então, o que eu estou dizendo, desde sábado, o trabalho que nós fizemos na comunidade, o que está acontecendo hoje é que muitas pessoas têm se tornado uma espécie de hospedaria. Tem lugar para tudo e todos, mas não tem lugar para o principal. Está cheio, mas não está o mais importante. O maior de todos. Aquele que tem o poder de transformar a nossa história. De mudar para sempre a nossa história. Está cheio de pessoas, a hospedaria estava cheia. Cheia de pessoas, mas faltou o principal. A cidade estava cheia. Sabe por que a hospedaria estava cheia? Porque a cidade estava cheia. Havia um movimento na cidade gigantesco. Mas, ela estando cheia, não tinha lugar para o ser mais importante que transformaria o mundo e poderia ter transformado a história daquele lugar. Hoje está acontecendo a mesma coisa, gente. A história está se repetindo. Está cheio de gente aqui dentro, cheio, está cheio de coisas, está cheio de preocupações, está cheio de planos, e talvez vazio de Jesus. Não tem lugar para ele, porque está cheio demais. E aí, qual é o problema disso? Você se torna irrelevante na história. A sua história se torna irrelevante. Porque o único que pode mudar a sua história é Ele. O único que transforma a vida de um homem é Ele. Eu comecei lendo que aquele que serve o filho, honra o filho e será honrado pelo Pai. Quanto mais eu honrar Jesus, mais Deus me honra. Quanto mais eu honrá-lo e quanto mais eu tê-lo na minha vida, mais Deus vai me honrar. Isso é uma questão do Pai, o Pai honrando. Não tem aquela frase no nosso meio aí, quem agrada meu filho, mais ou menos assim, né? Quem agrada meu filho, minha boca doça, uma coisa assim. Tem uma expressão assim?
no nosso meio? Uma mãe, um pai sabe disso. Quando trata um filho bem, está tratando você bem. Às vezes não precisa nem te tratar bem, mas trata um filho. Não é verdade? Então, está escrito isso. Aquele que honra, aquele que serve o filho, será honrado pelo pai. Nós precisamos ter cuidado, porque o que está acontecendo? Ah, bispo, não é assim as nossas obras. Ó, o que está aqui, o que está aqui tem que descer para cá. Ó. O que está na mente tem que descer para os pés. Sabe para quê? Para os pés caminhar na direção que tem que ser. Se eu digo que eu honro, mas meus pés não caminham na direção, como é que é? A gente está vendo, o mundo sabe falar, mas não sabe honrar. O mundo acredita em Jesus, mas não serve a Ele. Não serve. Ele está de fora da maior parte dos eventos, porque ele não está, não é um evento, uma reunião para honrá-lo, para glorificá-lo, agradecê-lo por tudo. Isso nós estamos falando de prosperidade, eu estou falando de prosperidade. Eu estou falando de lugar de honra. Eu estou falando de coisas grandes, se tornar relevante na história. Eu estou falando de ter uma história altamente relevante. Mas quando Jesus entra, que essa história muda. E diferente da hospedaria, ele não vem para hospedar mais. Agora ele vem para fazer morada. Está entendendo? Ele não quer hospedar uma noite e sair. Ele quer fazer morada. Habitar. Eu fiquei pensando sobre isso. E eu pensei, rapaz, todos os lugares que Jesus passou, a história mudou. Até as coisas trágicas que aconteceram têm uma história relevante. Mas a hospedaria ele não pôde. Estava cheia. Não tinha lugar para ele, para eles. E ela não tem relevância na história. Não tem lá na Terra Santa, diz assim, ó, essa é a hospedaria que Jesus, que não tinha lugar para Jesus. Não existe mais. Se menciona na Bíblia, e por que se menciona na Bíblia? Porque tem algo aqui, tem uma mensagem. E se você pensar comigo, friamente, se ele tivesse podido, se ele tivesse encontrado lugar, ou se o dono daquela hospedaria tivesse discernido, tivesse realmente em comunhão, porque gente de fora veio. Você fala assim, não, mas como ele ia saber? Olha, o anjo do Senhor comunicou gente de longe. Tinha pessoas de longe, quando a gente diz os 3 reis magos. Olha, de onde esses homens vieram? Para honrar o Senhor. De onde os pastores que estavam lá no pasto vieram para honrar o Senhor? Não tinha comunhão. Agora imagine, o que ele poderia ter feito quando soubesse? Não, esvazia a hospedaria e coloca para dentro. Que depois virou, todo mundo sabia, que em algum lugar ali tinha nascido a criança. Mas ela estava cheia, como seu coração pode estar cheio. Sua vida pode estar cheia de tantas coisas e não tem lugar para o principal, que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida. Eu aproveito para fazer um alerta e uma observação. Tudo que você fizer nesse final de ano, faça para glorificar o Senhor. Qualquer comemoração, qualquer festa, qualquer reunião, qualquer almoço que você fizer, traga o principal.
Porque tudo que acontece agora é por causa dele. Nós paramos agora por causa dele. O mundo para glorificá-lo, para honrá-lo. Todo e qualquer evento, ele deve estar presente. Ah, bispo, é o evento da minha empresa. Se Deus não tiver misericórdia, empresa nenhuma existe. Nada existe, tudo vem dele. Ah, não, confraternização com a minha família. Se você está vivo, graças a ele. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Tem muita gente, muitos lugares se tornando uma hospedaria. Quando a gente não honra o Senhor, nós não somos honrados, então nós nos tornamos irrelevantes. Quando nós honramos o Senhor, nós somos honrados. Nós nos tornamos extremamente relevantes, a nossa história será uma história relevante. Ele nos honrará. Quando eu fui à comunidade da Vila Itália, que eles estão numa situação abaixo da linha da pobreza, a mesma mensagem. Porque você pode estar cheio de tantas coisas, cheio de preocupações, cheio de raiva, ódio, amargura, cheio de situações que você coloca para fora. Não tem lugar para aquele que pode mudar a sua vida. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós podemos ser uma espécie de Marta, está cheio, preocupado com tantas coisas e de repente, o que é a coisa mais importante nós não estamos. Que é o que realmente vai solucionar os nossos problemas. É o que vai mudar a nossa história. É o que vai transformar nossas vidas. É o que nos dará uma história relevante. Porque a história de todo mundo se resume igual a história do mundo. O AC e o DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo não se dividiu? Sim ou não? Não se dividiu antes de Cristo e depois de Cristo? A nossa história é a mesma coisa. A vida de qualquer ser humano se transforma antes de Cristo e depois de Cristo. Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Agora, tem que analisar cada um, se realmente é o AC e o DC aí, né? Realmente, e se eu não tenho sido uma espécie de hospedaria. Porque eu posso ser uma espécie de hospedaria. A minha vida, meu coração, minha casa, meus negócios, tem lugar para tudo, mas não tem lugar para o principal. Aquele que vai mudar tudo. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que honram o Filho, o Pai o honrará. Significa, quanto mais eu honrar o Senhor, mais honrado eu serei pelo Pai? Sim. Quanto mais eu ignorar o Filho, mais eu sou ignorado pelo Pai. E aí, havia pastores que estavam nos campos próximos, durante a noite, tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas um anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. Diga comigo, boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. É para todo mundo. O que eu estou trazendo para vocês é para mudar a história do povo, para mudar a vida de todo mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles. Deixa claro que ele foi lá, né? Eles procuraram lugar. Não havia lugar para eles. Como é que ele sabia que não havia lugar? Porque foram lá. De repente, uma grande multidão do exército celestial, diga comigo, apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Parou para pensar que o evento era monstro?
Olha o que estava acontecendo nos céus. Esses pastores viram. Imagina um exército de seres celestiais. Um exército de anjos cantando e declarando glórias a Deus nas alturas. Diga comigo, e paz na terra. Novamente, paz na terra, aos quais Ele concede o seu favor, a sua bênção. A quem Ele concede a sua bênção, paz na terra. Paz na terra a quem Ele concede o seu favor, a sua bênção. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, diga comigo, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Sabe, tem coisas que a gente vai botando assim, é como se tivesse uma mochila, e você vai botando peso. Você vai botando peso, uma série de coisas desnecessárias que só vai torná-lo lento. E do pecado. Tem peso que a gente coloca, que torna você lento. Lento para chegar onde tem que chegar. Lento para estar aonde deve estar. E não está dizendo o seguinte assim, eu livro esse peso, está dizendo livre-se, tira. Livremo-nos de todo o peso. Somos nós. Tem uma série de coisas que nós precisamos tirar. Esvaziar a mochila. Para nos tornar rápidos na direção que Deus tem. Livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Diga comigo, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Tem uma corrida aí, nós estamos na corrida da vida. Nós estamos na corrida da vida. E nessa corrida, como a Bíblia nos ensina, nós somos como um atleta. Um atleta que precisa treinar. Tem um versículo na Bíblia, gente, que fala comigo continuamente, tá? E espero que fale com você. Do que se queixa o homem? Lucas diz isso. Do que se queixa o homem? Queixa das suas próprias escolhas. A gente, às vezes, quer reclamar, mas a gente não faz o que tem feito, ou o que deve ser feito. A gente está se queixando de uma série de coisas, mas a gente não honra a Deus como deveria. A gente está cheio de tantas coisas e não tem lugar para Ele. Nos tornamos uma espécie de hospedaria. Algumas vezes estamos mais na condição de fãs do que discípulos. É verdade ou não é? Mais fãs. Jesus é lindo, maravilhoso e tal. Opa, quando chega o sacrifício e renúncia, o preço a ser pago ou não. Aí, duro demais, né? Essa mensagem é dura demais. E aí? No livro de João, deixaram Jesus, viraram as costas, porque acharam duro. Jesus vira para os discípulos e diz aos discípulos, vocês querem ir também? Ele disse, não. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida. Não tem para onde a gente ir. O Senhor é o único caminho para nós. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Diga comigo, outra tradução diz, pois em Deus não há parcialidade. Diga, pois Deus não age com favoritismo. Mas aonde está o problema então? Uns honram mais, outros honram menos. Uns esvazia tudo para Ele entrar, outros estão cheios demais. E Ele não pode entrar. Aí está o problema. Confesso a você que eu pensei comigo, né? E aí a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, né? Quando se todas as pessoas e todos os lugares que receberam Jesus, que se abriram para Jesus, em toda a história, tiveram suas vidas e histórias mudadas, por que não hoje?
inclusive nós. Nós, cada um de nós, temos o antes e o depois. Quando abrimos o coração para o Senhor. Agora, quanto mais eu honrá-lo, mais honrado eu serei. Quanto mais eu me esvaziar e colocar Ele, mais honrado eu serei. Mais relevante a minha história será. Porque o que torna a história, a nossa história, extremamente relevante é Cristo. É Ele. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham paz e a tenham em abundância, Ele estava falando de todo tipo de paz. A palavra abundância é um adjetivo que significa fartura, grande quantidade, bastante, como sempre ensinamos, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Você não tem só para você, você tem para você e para os outros. Essa vida que o Senhor promete, eu vou colocar algumas coisas, pode passar essa parte aí, por favor. João 10:10, lê comigo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, quantidade excessiva, mais do que o necessário. É fartura e abundância. Diga comigo, fartura de alegria, fartura de gozo, que é da alma, fartura de amor, fartura de paz. Bispo, fartura de paz é paz que excede todo entendimento. Foge à compreensão. Não há entendimento para isso. Fartura de saúde. Fartura de prosperidade, ausência de necessidade. Fartura de felicidade. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Diga comigo, abundância de alegria. Abundância de gozo. Abundância de amor. Abundância de saúde. Abundância de paz. Abundância de graça. Ó, glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele concede seu favor. Abundância de prosperidade. Aí a gente pensa, né? Aonde está tudo isso? Por que tudo isso não está acontecendo? Depende do quanto ele está aí. Depende de eu me transportar e pensar assim, espera aí, eu estou com uma hospedaria, estou cheio de gente, cheio de coisas, e quanto eu tenho do principal? Ele está? Não está? Ele está para dentro? Está? Eu tenho que tirar e colocar o ser mais importante do universo? Eu quero que você pense sobre isso. Que eu descobri que muita gente é uma hospedaria. Está cheio de muitas coisas e vazios de Cristo. Por isso que quando o Senhor fala em Apocalipse, Ele diz, Senhor, eu estou à porta e bato. Então quer dizer que Ele estava do lado de fora. Quem abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Quer dizer que Ele estava do lado de fora. Ele não estava do lado de dentro. E nós precisamos, realmente, fazer uma reflexão. O prejuízo é só nosso. Nós nunca ouvimos falar. Hoje não existe. Está só esse registro aqui da hospedaria. Mais nada dela. Por quê? Porque não tinha lugar para ele. Essa é a história de muita gente. Tira tudo para fora e coloca só ele.
e a história vai mudar. A história vai se dividir. Os resultados vão mudar. Estava acontecendo naquele lugar um grande evento na cidade. E a hospedaria estava lotada, correto? Sim ou não? É possível que o dono da hospedaria tivesse inclusive comemorando 100% de lotação. Vou faturar nesses dias horrores. Mas pensa comigo o que seria esse faturamento perto do que viria a partir daquele momento. A partir da história. O que seria daquele lugar para as próximas gerações? Já estaria na 20ª geração, arrebentando até hoje, sendo abençoada por aquela escolha. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque não seria só aquele faturamento daquele momento, daquela semana, daqueles 10 dias do evento que estava acontecendo, que era um recenseamento. A história ia mudar. Às vezes a gente olha as coisas a curto prazo. Eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando demais, eu estou faturando. O que é esse faturamento perto do que você pode viver? Perto do que Ele pode te dar. É o que nós falávamos a semana passada. Se Noé tivesse preso, que ele gastou 100 anos da vida dele para construir a arca, uma arca que ele ia usar somente meses, alguns meses. Se ele tivesse com o coração naquilo e dizer, não, mas tem um valor afetivo aí, eu construí, investi material, minha vida, 100 anos da minha vida, ele não tinha herdado o mundo. O que era a arca perto do mundo? Entende? Às vezes a arca era um grande empreendimento, mas muito maior era herdar o mundo. Ele a partir de então faria quantas arcas ele quisesse. É verdade ou não é? Mas não tinha mais utilidade. Não tinha mais. Agora ele herdou a terra. A gente tem que abrir a visão. Abrir a visão. E mesmo que talvez pudesse ter chegado ao ouvido do dono da hospedaria, está nascendo o Rei dos Reis aí. Mas estou com a casa lotada. Estou com a casa cheia, não posso perder essa oportunidade. 100% de lotação. Perdeu na história, perdeu na vida. Faça essa reflexão. Tira para fora todo mundo. Coloca o principal. Esvazia a casa. Você vai fazer evento esse ano? Traga o principal para o teu evento. Vai fazer festa? Vai ter comemoração na empresa? Traga o principal. Deixa ele de fora não. Vai fazer a sua ceia de Natal? Vai só com a comida não. Comida daqui a pouco você vai eliminar ela. Traga, honre na mesa. Faça os seus honrar o principal. Tudo isso está acontecendo só por causa dele. É para trazer a memória, para honrá-lo. E quando você honra, você é honrado. Traga a reflexão para sua família.
Traga reflexão para os seus colegas de trabalho. Honre a Ele diante de todos. Aqueles que me honram, eu honrarei. Ele não diz isso? Ele vai te honrar. Isso aqui só está acontecendo por causa dele. Faça uma oração e diga: Senhor, isso aqui não tem sentido se o Senhor não estiver. Isso aqui não tem sentido. O que nós estamos fazendo aqui não tem sentido se a tua presença não estiver. Se o Senhor não estiver. Porque tudo é para o Senhor. É pelo Senhor. É para o Senhor. É por Ele, para Ele. Quem está entendendo? Estou te mostrando a história. Nós podemos ter uma história altamente relevante. Ou, uma vez, ouvimos falar dela. Ele comemorou essa lotação aqui. Não sabe-se mais. Mas o que poderia ter se tornado se ele tivesse hospedado lá? Como muitas pessoas estão fazendo esse questionamento, como poderia ter sido a minha vida se eu tivesse abrido o meu coração para Jesus antes? É verdade ou não é? Você já parou para pensar? Deixa eu fazer uma reflexão séria com você a partir de mim. A partir de mim. Às vezes, eu paro para refletir, porque com todas as tragédias e desgraças que aconteceram na minha família, na minha vida, onde será que eu estaria hoje, se Jesus não tivesse entrado? Onde será que você estaria? Como será que seria a sua vida hoje, se a graça, o favor dele... Ah, bispo, eu lutei. Eu também lutei. Mas eu já lutei e não tive resultado nenhum. Eu aprendi uma coisa: o cara pode lutar do jeito que for. Eu teve o meu tempo que eu lutei, não era falta de força, nunca fui preguiçoso na vida. E não tinha resultado. Todos vocês sabem o que é isso. Já passaram por esse período. De lutar. Lutar não é falta de luta, não é falta de esforço, mas não tem resultado. É verdade ou não é? Você não tem nem força, não sabe nem o que fazer. Você já tentou de tudo e nada dá certo. Então é muito fácil a gente olhar. Eu não bato no peito jamais. Jamais. Ah, porque não sei o quê. Não, se não é a misericórdia de Deus, você é um morador aí como muitos aí. Você acha que, é o que eu estava dizendo ontem, você acha que esse pessoal, como a comunidade que nós fomos trabalhar, você acha que nasceram lá? Você acha que foi do dia para a noite que foi para lá? Hã? Não, isso vem um processo de destruição. Um processo. Só que o grande problema das pessoas é o que eu disse, inclusive eu disse isso. É o processo. As coisas começam a dar errado, a gente vai tratando tudo como normal, natural. E aí vai, ao invés de se levantar na fé, ao invés de se levantar e buscar, vai se amargando, vai se revoltando e vai descendo um pouco mais. Aconteceu isso comigo. Ao invés de reagir e buscar a Deus, comecei a questionar. Falar, mas que diacho de Deus é esse? Ué, que amor de Deus é esse? Era o amor mesmo para me salvar, porque não adianta me encher de dinheiro, de bênçãos materiais e depois me mandar para o inferno. Não é verdade? Não tem sentido. Ah, eu fui extremamente abençoado, agora para onde eu vou, igual muita gente que está por aí, construir verdadeiros paraísos na terra e vão morar no inferno. Olha que coisa louca. É ou não é? De vez em quando você olha aí, tem gente que tem vários paraísos na terra e vão morar no inferno. Olha que coisa de louco. É uma loucura. Outro dia eu vi uma construção, com os meus olhos, de um cara que investiu 30 milhões na construção de uma casa, de uma mansão à beira-rio. Comprou, fez uma ilha para ele. E eu olhei aquilo e pensei assim, é festa e mais festa. E eu disse, olha que coisa linda.
construir um paraíso na terra e vai morar no inferno? Que coisa louca, meu Deus do céu. Porque o homem, quando não serve a Deus, enquanto não faz de Jesus o seu único e suficiente Salvador, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Ele se torna um servo de Mamon. Ele está adorando a Mamon. Infelizmente, e vai perder sua salvação. Tem parábola do rico e do Lázaro para nos mostrar isso, né? Depois ardendo, desesperado para que molhasse a ponta da língua dele com água, para ver se refrescava só a ponta. Então, nós precisamos, tira tudo e coloca o principal. Essa semana é uma semana importante. Honre a Ele na tua casa, honre a Ele na tua empresa. Se você não fez confraternização ainda, honre a Ele na sua confraternização. Honre a Ele na sua ceia de família. Honre a Ele, dê toda a honra a Ele. Tira tudo e coloca a Ele. Amém? Feche seus olhos por gentileza. Seja totalmente diferente. Não seja uma espécie de hospedaria. Não seja. Coloque ele para dentro. Os que me honram, eu honrarei. Os que me honram, os que honram o Filho, serão honrados pelo Pai. Diga a Deus que você o honra e você vai honrá-lo. Honrá-lo. Principalmente, hoje, muita gente está caindo no entendimento. Está caindo na ficha. Querido, nada tem sentido se ele não estiver. Nada. E diga isso a ele. Nada tem sentido. Quer ter uma mudança na história? Então faça o AC e o DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. O ser mais importante do universo. Aquele que vai mudar a tua história. Aquele que vai mudar a tua vida. Aquele que vai tornar a tua história uma história relevante. Uma história gloriosa. Vitoriosa. Faça isso agora. Estou tirando pessoas. Estou tirando coisas. E eu estou abrindo a porta para o Senhor. Porque na minha vida, no meu coração, tem lugar para o Senhor. Na minha vida, no meu coração, o Senhor vai ocupar o lugar principal. Se o nosso corpo é templo do Espírito, e o nosso coração, Deus procura, Ele quer habitar no coração do homem. Então, dê o melhor lugar para Ele hospedar, que é o seu coração. Aquela suíte, sabe? Mais do que presencial. Dê a Ele o lugar principal. E diga a Ele: eu não estou abrindo só para o Senhor fazer, só para hospedar, não. Eu estou abrindo para o Senhor fazer morada. Eu quero que o Senhor more aqui. Eu quero te honrar esse ano, Senhor. Eu vou te honrar nas minhas confraternizações. Eu vou te honrar diante da minha família. Eu vou te honrar diante dos meus amigos. Eu vou te honrar na minha ceia. A minha ceia, Senhor. Eu quero glorificá-lo. Porque não tem sentido se o Senhor não estiver. Faça isso. E você será honrado por Ele. Não seja um fã. Seja um discípulo. O fã é temporário.
Daqui a pouco ele é fã de outro. Mas o discípulo não, o discípulo é seguidor. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento, Senhor. Mais do que nunca, é momento de fazermos essa reflexão profunda. Eu não quero e acredito que nenhuma das pessoas que oram comigo nesse momento querem ser uma espécie de hospedaria. Está cheia de tantas coisas, de tantas pessoas, de tantos problemas, tantas situações, que o Senhor está do lado de fora. O Senhor não pode entrar. O Senhor não está no lugar principal. Não é o principal hóspede. Mas nós estamos mudando isso, Senhor. Não queremos ser essa hospedaria, estamos esvaziando ela. E também não queremos que o Senhor simplesmente se hospede. Nós queremos que o Senhor faça morada. Todo lugar que o Senhor esteve, ali houve uma transformação, uma mudança na história. Todo lugar que era irrelevante se tornou altamente relevante. Houve uma transformação. Que nós possamos te honrar, Senhor. No meio da família, dos amigos, das confraternizações, das festas. Que nós possamos honrá-lo na ceia. Dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque o Senhor é digno de ser honrado, glorificado. Abençoe todas as pessoas, abençoe nossa semana, meu Senhor. Nos dê uma semana gloriosa, uma semana extraordinária. Nos dê uma semana poderosa. Abençoe, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão no propósito da mudança. Aquilo que ainda não se definiu, que se defina. Aquilo que ainda não mudou, que mude. Aquilo que ainda não aconteceu, que aconteça. Abençoe, Senhor. O Senhor é poderoso. Talvez muitos digam assim, puxa vida, agora não há mais tempo. Claro que há. Basta uma palavra do Senhor, basta um gesto, um sinal, e tudo vai mudar, tudo vai acontecer. A partir do momento que o Senhor entra, a história muda. Quem pode impedir o teu agir? Absolutamente ninguém. Eu declaro com ela, eu profetizo com ela, essa mudança. Eu profetizo não só uma semana poderosa, mas que esses próximos 10 dias sejam dias gloriosos, de milagres poderosos, incríveis, sobrenaturais. Eu declaro isso, Senhor, eu profetizo isso sobre a vida de cada pessoa. Que ela entre, e não só não entre os 3 problemas, que não entre a mesma pessoa, que não entre fãs, que entre discípulos do Senhor, servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, verdadeiramente. Eu oro por todos, eu abençoo, eu clamo, eu profetizo, abençoo todas as pessoas que nos acompanham. Nos dê uma semana gloriosa, uma semana poderosa, uma semana incrível, uma semana sobrenatural. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga eu concordo com esta oração, diga eu creio nela e tomo posse. Diga Senhor, meu coração está aberto. Diga eu não quero que o Senhor hospede, eu quero que o Senhor faça morada. O Senhor é o principal, meu coração é todo o céu. Amém, 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 para Jesus bem forte.